te deem alimento. Então Elias partiu e fez tudo conforme a palavra de Yahvé. Foi morar perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos que lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao pôr do sol. E ele saciava a sua sede nas águas do ribeiro. Entretanto, passando alguns dias, a torrente secou, porquanto as chuvas haviam secado sobre a terra. Então a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: apronta-te e vai viver em Serepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali uma viúva que te providencie teu sustento. Ele partiu em direção a Serepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Repete comigo, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe solicitou: traz-me por favor uma vasilha com um pouco de água, para que eu possa saciar minha sede. Quando ele estava se retirando para buscar a água, ele a chamou uma vez mais e lhe pediu: por favor, traz-me também um pouco de pão. No entanto, ela replicou: tão certo como vive Yahvé, o Senhor teu Deus, juro por seu nome que não tenho um bolo sequer, senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou, portanto, apanhando uns 2 gravetos, repete comigo, gravetos, para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morremos. Elias, porém, lhe assegurou: não temas, vai, faz como te disseste, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz aqui, depois o farás para ti e para teu filho. Portanto, assim diz Yahvé, o Senhor Deus de Israel: a farinha da vasilha não se esgotará, o azeite da botija jamais faltará, até o dia em que Yahvé fizer chover sobre a terra. Imediatamente ela foi e fez tudo segundo a palavra que Elias lhe comunicara. Assim ele e ela e sua família comeram fartamente durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou, e jamais faltou azeite puro na botija. Tudo em conformidade à palavra de Yahvé, que lhe transmitira por meio de Elias. Passado estes acontecimentos, o filho desta mulher viúva, dona da casa, adoeceu gravemente e morreu. Então ela reclamou a Elias: que foi que eu fiz de mal? O homem de Deus, vieste para condenar-me pelo meu pecado e matar o meu filho? Ao que Elias lhe rogou: dai-me teu filho. Tomando gentilmente nos braços dela, levou ao quarto de cima, onde estava hospedado, e colocou-o sobre seu leito. Em seguida, clamou ao Senhor, dizendo: ó Yahvé, meu Deus, até esta generosa viúva que me hospedou, tu queres afligir fazendo o seu filho morrer? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e suspirou ao Senhor: ó Yahvé, meu Senhor Deus, faze-me voltar a vida a este menino. E o Senhor ouviu o clamor de Elias. Repete comigo: o Senhor ouviu o clamor de Elias. Beautiful. E a vida entrou ao menino e ele viveu.
Então Elias levou o menino para baixo, entregou-a à mãe e disse: olha, teu filho está vivo. A mulher respondeu prontamente a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra de Yahvé, proferida por tua boca, é toda verdade. Aleluia! Eu não sei você, mas eu estou queimando por isso. Eu estou queimando por um avivamento em Valadares. Sabe, eu estou queimando pelo um avivamento na nossa nação. Sabe, os avivamentos, eles começam assim. Eles começam através de um homem, através de uma mulher, através de uma criança. E começa nos lugares mais mórbidos que você pode imaginar. Começa em lugares que ninguém imaginaria que ia acontecer. Em lugares que não são grandes plataformas ou grandes igrejas. Começa às vezes num quarto. Começa às vezes numa rua. Numa tapera. Numa tenda. Começa assim, simplesmente com um homem ou uma mulher que está faminto pela presença de Jesus. O avivamento tem a ver com a presença de Jesus, com a fome e a sede pela presença de Jesus. O texto que acabamos de ler é algo muito fantástico. E eu quero, no pouco tempo que me resta nesse lugar, correr tanto para te dizer 4 fases para ir em lugares mais profundos em Deus, ou 4 fases de avivamento na vida de um homem e de uma mulher, o qual nós precisamos em nossa geração, para deixar um legado para as futuras gerações, porque se você estudar sobre o legado do avivamento que aconteceu na vida de Elias, é algo sobrenatural até hoje. Até hoje. Mateus fala sobre Elias. Tiago fala sobre Elias. E a Bíblia diz que nos últimos dias, o Espírito que vai vir aguçar a igreja é o Espírito que estava sobre Elias. É a mesma unção, porque é o mesmo Espírito. Então significa que nós precisamos de um avivamento. E hoje mesmo, festejamos a Páscoa. Eu costumo dizer que a parte 1 da profecia, que Jesus viria e morreria pelos nossos pecados, e ressuscitaria no 3º dia. Hoje é o domingo da ressurreição, amém? Ele ressuscitaria no 3º dia. A segunda parte dessa profecia ainda não se cumpriu. Ainda não se cumpriu, está para se cumprir. Qual é a segunda parte dessa profecia? É que o Messias voltará para reinar com a sua igreja. Esse é o meu anseio. Esse é o avivamento que queima em meu coração. E eu espero que esteja queimando em seu coração. Não é algo simplesmente que te deixa satisfeito. Não é algo que te deixa acomodado. Porque o avivamento tem a ver com o gerar. É interessante que o capítulo 17, o capítulo 18 dessa escritura, tem relatado, hoje eu estava até querendo correr um pouco em busca de informações sobre qual era a idade de Elias. Não sei quantos anos Elias tinha, mas eu ainda vou encontrar isso aí, ok? Eu estou fuçando, como diz, eu estou correndo atrás, mas escuta o que eu quero dizer. Nesse capítulo 17, no capítulo 18, se resume praticamente a história desse homem, que veio de um lugar que ninguém sabia de onde, um lugar tão simples, e o Senhor usou num avivamento que abalou a nação de Israel. Um avivamento que começou, sabe, com um decreto, com uma sede da presença de Deus naquele lugar. Havia uma opressão, havia adoração a outros deuses, Israel estava cheia de idolatria, e o Senhor levantou esse homem tão simples. E nós já vimos algumas histórias assim. A história do nosso Messias é assim. De onde Jesus veio? De Nazaré.
O que foi que Natanael disse? Vem alguma coisa boa de Nazaré? Por quê? Não é uma cidade famosa, não é uma cidade populosa, não era uma coisa de nem um holofote em cima daquele lugar, era um lugar simples. Nosso Messias veio de lá. E o nosso Messias chegou e escolheu 12 rapazes, também rapazes que não tinham nome, rapazes que não faziam parte da linhagem dos hebreus no sentido de turnos de Israel, dos sacerdotes. O Senhor quebrou tudo, porque Jesus estava começando a primeira parte de um grande avivamento sobre a terra, que é restaurar a própria terra do pecado. Parte 1, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morte na cruz. Essa é a parte 1, a qual nós pintamos, a qual fazemos peças, a qual vemos recentemente, houve um cara que se vestiu de Jesus, estava lá no terminal rodoviário de Goiânia, todo cheio de marca, aí sentado, aí um monte de gente se aproximava, beijava a mão do cara. Não é o meu Jesus. E também não vivemos só de simbolismo a respeito de Cristo, mas o que nós estamos por vir, estamos para ver, é o regresso desse Messias, e será como juiz e senhor da sua igreja. Aleluia. Esse é um ponto de avivamento. Mas por que eu estou falando isso? Porque a trajetória desta igreja nesse lugar é uma trajetória de restauração de cidade, restauração de famílias. O próprio nosso nome diz, comunidade unir. Queremos unir as pessoas, queremos que as pessoas se unam ao corpo de Cristo, que elas se cheguem ao corpo de Cristo. E nós temos um trabalho muito grande pela frente. Nós somos gratos a Deus por ter nos tirado, vamos dizer assim, lá do Jardim Alice, e ampliou a tenda e nos trouxe para cá, amém? E parece que esse lugar já está começando a ficar pequeno. Ok? Aleluia! Eu creio nisso. Mas o que eu quero trazer um recado para você, que é muita coincidência a minha história de vida, a minha história de missão se unir com a sua história. Mas é profético. Eu acho que daqui adiante na mensagem, talvez eu encontre um lugar para te informar isso mais direitinho. Mas o avivamento o qual nós esperamos não começa dessa plataforma para lá. Não começa nessa casa maior. O avivamento que nós esperamos começa no lugar secreto. Começa no lugar secreto. É disso que eu quero falar para você. E no capítulo 17, começa dizendo assim: Elias foi enviado ao Oriente, junto ao ribeiro de Querite. Neste lugar, ele foi enviado à viúva de Serepta. No versículo 9, de lá ao Monte Carmelo. E aí se uma pessoa estudar isso, além da superfície, descobrirá as 4 fases do avivamento. Se a gente for além da superfície. O que é além da superfície? Além de ler o texto como eu li agora mesmo, corrido. Mas eu acabei de ler a história da vida inteira de um homem, o qual Jesus fez a questão, na transfiguração, a presença dele. Elias e Moisés, na transfiguração. Como a história desse homem foi importante no meio da igreja. Como a memória de um avivamento perdurou por geração após geração. Qual tipo de avivamento que você está querendo? Qual tipo de avivamento que você está almejando hoje? Um avivamento precoce?
que ele é gerado rápido, e daqui a pouco você já está nas plataformas sociais, já está no YouTube, arrebentando não sei quantos milhões de visualização, ou o avivamento, que você vai passar tempo com Deus, até a tua prata, o teu ouro ser refinado. Porque se você tem um avivamento, um avivamento precoce, você vai liberar avivamento precoce e logo ele termina. Mas se você tem um avivamento profundo, um avivamento regado na presença de Deus, porque aqui, esse homem gastou anos, levou anos, desde a liberação, disse: Acabe, fique sabendo agora, vou liberar uma palavra profética aqui, não vai chover, enquanto eu disser para a chuva vir. E depois desse ponto, Elias foi levado para um lugar, para ali experimentar um tempo com Deus. Primeira fase é o Oriente. Porque o Oriente é a direção da glória. Alguém pode colocar aqui na tela Mateus capítulo 2, verso 2, para mim, por favor? Mateus capítulo 2, verso 2. Perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O Oriente é a direção da glória. Todo avivamento começa com a presença da glória. Foi exatamente assim que começou o avivamento na vida de Elias. Ele fez uma convergência. Primeiro, ele deixou o lugar que ele estava acostumado a estar e foi para um lugar aonde o Senhor o mandou. Avivamento, um verdadeiro avivamento, vai te tirar da zona de conforto onde você está. Talvez te tire você de uma cidade, te tire você, sabe, de um pensamento, te tire você de algo que ficou velho. O que é que Jesus disse? Não se coloca vinho novo em odres velhos, caso eles vão se perder. E tem coisas que nós precisamos entender sobre avivamento, que Deus quer te levar para algo novo nele. Enquanto você não deixar o velho, o novo não vai vir. E aí, Elias foi para aquele lugar. A primeira fase é a direção da glória. Você precisa procurar a direção da glória. O avivamento inicia-se quando alguém se volta à glória da presença de Deus. O que é que diz João capítulo 1? Alguém pode colocar João capítulo 1? João capítulo 1. Vou procurar você. Colocou? Aí, no princípio é aquele que é a palavra, já existia. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Vamos continuar? Ele existia no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele. Ele é a glória de Deus. Então o avivamento começa com a presença de Deus. Segunda fase é o querite. Querite significa um corte ou um cortado. Isso nos lembra do corte presente numa aliança. A gente pode aqui ler 1 Samuel capítulo 20, 42.
fala da aliança entre Davi e Jonas. Eles fizeram um corte no animal. Eles entraram em aliança. A aliança de um casamento é algo para sempre. É algo feito diante do Senhor. Há um corte. Que significa o quê? Que é a única forma de Deus relacionar-se com a humanidade. Nos revela que Elias desenvolveu um relacionamento de aliança pessoal com Deus. E nos revela a sua fé para uma provisão sobrenatural. Então, querite, repete comigo, querite, significa corte, significa um relacionamento, não um relacionamento superficial, mas um relacionamento até mesmo de sofrimento. Deixa eu te dizer algo sobre a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Na minha concepção, existe 3 tipos de fé mais concretas nas Escrituras. 3 tipos de fé. Muito simples. A fé natural, a fé espiritual. E já vou te dizer a terceira. O que é a fé natural? A fé natural é a fé que os esportistas praticam para alcançar os seus recordes. Ok? Eles se esforçam tanto e naturalmente conseguem. Eles se dedicam naturalmente para conseguir as coisas. Não precisa de nada espiritual para conseguir recorde. No natural, a fé natural consegue isso. A fé natural ia levar um povo até o céu construindo a Torre de Babel. É fé natural. Por quê? Você sabe muito bem que aquela torre não era para Yahvé, era. Era para quem? Para outro Deus. Que eles criam, ele queria chegar no céu. Era uma fé natural, todo mundo tinha uma mesma visão, naturalmente, não era espiritual. A fé natural é aquela que o Gilberto Gil canta. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Está com fé? Estou. A fé do Gilberto Gil é a fé natural. A fé espiritual é a fé que vem de ouvir a palavra de Deus. Vem pelo Espírito, pela palavra revelada. Teu Espírito agora, o Espírito Santo habita no teu Espírito, e agora ele vai aguçando, a palavra de Deus vai trazendo revelação para você, aí vai se criando uma nova fé. A fé espiritual, você começa a crer agora, que a palavra de Deus diz isso e é isso mesmo que eu creio. Aí você começa a andar nessa fé espiritual. Mas essa fé espiritual ainda é um nível pequeno. Agora existe uma nova fé que Elias descobriu em busca do avivamento. Sabe qual é a fé? Sobrenatural. Porque um pássaro trazer comida para mim todo dia, isso é o quê? Sobrenatural. E aonde é que a fé sobrenatural é gerada? Em momentos difíceis, no momento de seca, no momento que não tem absolutamente nada. Porque a sua fé natural falhou, a sua fé espiritual está falhando, e de repente, a fé sobrenatural vem, porque foi segundo a palavra de Deus para ele. Ele estava no lugar certo, na hora certa que Deus disse para ele estar, gerando o avivamento. Primeiro, o avivamento começa em você, depois na sua casa, depois na sua igreja, depois no seu bairro, depois na cidade inteira, e depois nessa nação. Eu vou falar uma coisa para você, eu estou esperando um grande avivamento na nossa nação. Um grande avivamento na nossa nação.
Mas não começa nas plataformas. Começa com uma fome, com uma sede pela presença do Senhor. É exatamente isso. Então, de Querite, Elias foi a Serepta. Lembrando agora, por que Elias foi a Serepta de Querite? Verso 7 do capítulo 17. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Serepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Escute bem, irmãos, existe momentos nesse forjado avivamento de Deus em nossa vida, que a fonte vai secar. E você precisa estar com a sua percepção espiritual aguçada. Deixa eu te dizer algo. Nós estivemos em Curitiba por 12 anos, eu e a minha esposa. 12 anos. E nós começamos também ali uma casa de adoração, um lugar onde desejávamos a presença de Deus manifesta todos os dias, 24/7. E quando não era suficiente lá, a gente ia até o iHope em Curitiba, onde a galera tem a casa de adoração. Às vezes eles vinham de lá para a nossa casa de adoração, e a nossa fome, a nossa paixão era estar na presença de Deus, gerando um avivamento. A nossa paixão não era simplesmente cantar canções, ou tirar canções, ou a gente ver, olha o que está acontecendo nas mídias sociais, quem é que está tocando mais. Não era absolutamente nada disso. Nossa fome, nossa sede era querer ouvir Deus naquele lugar secreto. Sabe? E de repente, a fonte começou a secar. E eu tive que ouvir Deus outra vez. Aí ele disse, quando eu vim em Valadares, conversei com o pastor Emerson, e Deus conectou algo impressionante. E o Senhor gerou a casa, de levantar uma casa de adoração aqui. Eu nunca imaginaria que seria um Jardim Alice. Não imaginaria isso. E também não imaginaria que estava também, no mesmo tempo, acontecendo um cumprimento de profecia que foi liberada nesse lugar. Pelo mesmo profeta que liberou uma profecia sobre a minha vida, que eu ia para um lugar que ia nevar e ter lareira. Lá em Curitiba. O mesmo profeta Amaro. E realmente eu vi a neve cair. Passei 12 anos em Curitiba, nunca mais caiu neve nenhuma. Era como se fosse para dizer, cumpri a minha palavra. E eu só fiquei lá porque a neve caiu, porque a minha mala estava toda arrumada para voltar para o Pará. E eu estava igual um picolé. Desanimado todo. Mas quando a neve caiu, querido, quando a neve caiu, meu Deus. E eu lembrei que o profeta disse que eu ia para um lugar, ia nevar e ter lareira. Eu corri, peguei o CD, ele me deu gravado. Eu coloquei no DVD e comecei a ouvir aquela profecia sobre a minha vida de novo. E aquilo começou a me reanimar. Eu disse, amor, desfaz a mala. Esse é o lugar onde Deus quer que a gente esteja. Avivamento. Nós precisamos, uma das coisas do avivamento que nós precisamos entender nesses dias, que avivamento não é algo precoce. Avivamento tem a ver com a celebração de disciplina. Avivamento tem a ver com disciplina. Tem a ver com gastar tempo. Tem a ver com suor, com baba, com lágrima, com choro. Isaías disse, procurei um homem que ficasse na brecha.
Avivamento tem a ver com abandonar território, com abandonar lugar onde Deus já abandonou, porque a nuvem se moveu, e você ainda está sentindo o mesmo cheiro, o cheiro da presença, mas ele não está mais lá. Foi isso que aconteceu em Cantares. O noivo veio, forçou a maçaneta da porta para entrar, e a noiva disse: não, eu já botei o meu pijama, não vou mais sujar meus pés. O noivo saiu, ficou só o cheiro dele na maçaneta, a mirra. Muitos de nós estamos vivendo ainda com o cheiro do amado. Foi muito bom, mas a nuvem já saiu, se moveu, e nós estamos ainda com o cheiro do ontem. Mas assim mesmo, muitos de nós ainda nos gabamos. Mas nós precisamos de um avivamento urgente. Nós precisamos estar desesperados. Tem alguém desesperado aqui? Porque essa palavra é para você. Porque se você não está desesperado aqui, tudo bem, você pode esperar um outro mover de Deus. Deus sempre tem um plano para quem sai do plano, ok? Mas para quem está desesperado hoje, Deus tem um mover hoje. Tem algo para fazer agora, para ser gerado, construído. É isso. Não é algo apenas, sabe? É algo que tem a ver com a celebração da disciplina. Tem a ver com rotina. Eu sei que tem algumas psicólogas aqui. E quando eu tenho um neto autista, eu sei o quanto ele precisa de rotina. Sem a rotina com as crianças autistas é muito problema. Os pais não vão ter tempo para nada, se vocês não conseguirem colocar essas crianças na rotina. Estou certo, psicólogos? Hora para dormir, hora para levantar, hora para atividade, hora para isso, hora para aquilo. Essas disciplinas, eles têm que fazer. Eu quero te dizer, se nós não aprendemos sobre um verdadeiro avivamento, o verdadeiro avivamento não é algo precoce, não é algo no estalar de dedos. O verdadeiro avivamento tem rotina. Oração de madrugada, oração à tarde. Eu estou na brecha todo o tempo, eu estou gerando aquilo que o Senhor colocou em mim. Tem a ver com rotina. Não tem a ver apenas, simplesmente. Eu vou falar aqui um pouco da minha parte, que eu gosto de música. Sabe, não é simplesmente ouvir as canções. Hoje ficou mais fácil, porque agora tem até, não sei o que, cifra do YouTube, como é que chama aquele negócio? Clube da cifra. Cara, é mel na chupeta hoje. Você clica, plim, e pá, todas as cifras de todas as músicas, e aí você fica... Aí você acha isso... Eu te digo, isso te mecaniza, isso te deixa robô. Nós precisamos ouvir os sons. Nós precisamos aprender a ouvir os sons, a tirar o som. Nós precisamos disso. Sabe, tem um texto que eu amo esse texto. Está inscrito em Colossenses capítulo 3, que texto fantástico. Verso 12, olha que simples. Portanto, como povo escolhido, tem alguém escolhido aqui? Quem foi que te escolheu? Quem foi que te escolheu? Diga, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele te escolheu. Mesmo sendo pecador que você é, eu sendo pecador, Ele te escolheu. Foi escolha dele, irmãos. Ele está dizendo aqui, ó. Portanto,
como povo escolhido de Deus, santo e amado. Só esses dois que eu quero saber. Como é que chama o povo santo? O povo de Deus, como é que ele é chamado? Povo santo e amado. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Vamos pegar primeiro o amado. O amado simboliza a graça de Deus sobre a sua vida. É um favor imerecido. Você ia para o inferno e ele pegou, manda o filho dele e te salva. Favor imerecido. O amor de Deus está sobre você. A graça de Deus está sobre você. Amém? Esse amor é exatamente o que significa. Mas está dizendo santidade. Amor e santidade. Santidade tem a ver com disciplina, queridos. Avivamento é isso. Santidade tem a ver com disciplina. Mas nós somos uma geração muito rápida. Nós estamos num mover tão rápido de tudo. A nossa vida é muito rápida, a gente não tem mais tempo para nada. Só temos tempo para vir à igreja. Domingo, e olhe lá. Nas terças, olhe lá. A vida é corrida mesmo. Tudo bem, temos que trabalhar, suor do rosto. Mas nós esquecemos que você não está construindo aqui uma cidade material. Isso vai ser destruído. O que adiantou todo o teu suor, cara? O que adiantou todo esse corre tempo? Nós estamos construindo aqui algo espiritual, que ainda vai vir, que é o reino do Messias. Vai ser restaurado tudo isso. Então o avivamento é uma dedicação à disciplina da presença do Senhor. E nós não podemos nos conformar com o que já temos. Ah, que coisa boa, eu já tenho, como eu estou abastado. Eu quero te dizer, o avivamento que está vindo é o avivamento da glória da última casa. O Messias está vindo não apenas para dar a tua herança, mas para dar a herança de Abraão, que ele está esperando até hoje. Abraão vai ressuscitar de novo para receber a herança dele, junto conosco, que vamos ficar vivos. E é uma herança. A herança é o Cordeiro de Deus, Rei sobre toda a terra. Nossa paixão está vindo. A nossa salvação está vindo. A nossa riqueza está vindo. A nossa alegria está perto de chegar. Mas nós estamos tão mundanizados, tão acostumados com... Deixa eu te levar aqui. Muitos estudiosos hebraicos dizem que a mulher de Serepta, e os gravetos que ela foi a juntar para fazer o pão para Elias, simboliza a cara da igreja que vivemos. Uma igreja que só tem 2 gravetinhos com foguinho. Sorria mesmo, irmã, sorria, pode sorrir. Porque se você se sente essa igreja que só tem 2 gravetinhos, de vez em quando faz um foguinho, o avivamento é só um foguinho, significa que você está desesperada para encontrar um profeta, para colocar a mão sobre a sua cabeça, para trazer uma palavra de vida e ressuscitar o que precisa ser ressuscitado. É exatamente isso que simboliza. Elias simboliza o homem que ia trazer para aquela mulher e para aquela criança. E muitos teólogos também dizem que aquela criança seria Eliseu no futuro, seu discípulo. Ele estava gerando algo, um avivamento para o futuro. Não é algo também que eu quero provar para você aqui agora, mas eu estou dizendo algo para você. Um avivamento que excede, sabe, o nosso entendimento, que aguça a fé sobrenatural. É esse avivamento que está vindo sobre nós. Já começamos a ver algumas coisas aqui.
Algumas centelhas desse. Por isso que eu digo, e se você está assim, ó, fazendo foguinho, de vez em quando sai uma faísca, e só tem um bolinho, ei, fique alegre. É para você esse avivamento. Agora, se você quiser esperar o outro, não sei. Mas se você está desesperado, como aquela viúva que só ia comer naquela noite e ia morrer no outro dia, um profeta vai ser enviado a você. A voz profética vai ser enviada a você. O avivamento vai vir sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Mas você vai ter que aprender a ter disciplina. Tem que parar de estalar os dedos. Achar que o avivamento está ou nas canções ou nas guitarras envenenadas, coloridas. Temos uma geração nova agora que, quando pega aquelas guitarras com aqueles caras que estão famosos no YouTube, aí eles se empolgam, olha, eu tenho uma guitarra igualzinha, aí começa a bater. Pá, pá. Como hoje a música é tão simples, 3 notas você canta uma música, 2 notas, pum, pum, aí faz, e de repente, aí quando o mover vem, você não, se Deus quer te levar para um outro lugar, se Deus quer te fazer um ritmo diferente, você ouvir um som, você não sabe ir, porque você não vai mais profundo no estudo de música. E a gente começa a interpretar as coisas, que o avivamento é algo que vem e enche você aqui, aí você já começa com o teclado, tocar o teclado. Ei, não é isso. Ei, é celebração da disciplina. Amém? Onde eu estou mesmo agora? Onde é que eu estou? Hein? Onde eu estou? Então, nós estamos em Querite, é isso? De Querite, Elias foi para Serepta, é isso? E em Serepta, Elias experimentou a terceira fase do avivamento em sua vida. O nome Serepta significa uma oficina de metais. Alguém pode colocar aqui, Malaquias capítulo 3, verso 3, aqui no telão, por favor. O nome Serepta significa uma oficina para refinar metais. Malaquias capítulo 3, verso 3. Ele se assentará como refinador de prata e queimará toda impureza, purificará os levitas, os refinará como ouro e prata, para que voltem a oferecer sacrifícios aceitáveis ao Senhor. Precisamos voltar para a paixão da presença de Jesus. Desejar a presença de Jesus. Precisamos ter rotina todo dia. Precisamos estar dizendo, Senhor, preciso ouvir a sua voz. O nome Serepta significa uma oficina para refinar metais. Deus estava refinando Elias, em outras palavras, alinhando ao seu ministério, para enviá-lo a uma viúva pobre, para ensiná-la a confiar em Deus e no profeta. A sua comida e o seu óleo não acabaram. Finalmente Deus o enviou, Elias, ao Monte Carmelo. Diga Carmelo. Carmelo revela a quarta fase do avivamento. Carmelo significa um parque ou lugar público onde as pessoas se reúnem. Agora aqui, essa última é o objetivo do avivamento.
O que é o objetivo do avivamento? É nós tocar em pessoas, é nós alcançarmos pessoas, é nós estarmos, aí que vem uma plataforma, ou um cume do monte, e milhares ouvindo você queimar, milhares ouvindo você transferir algo para eles. Mas às vezes, nós queremos dar um salto, lá da fonte, já para plataforma. Por isso que tem muita coisa precoce na igreja, porque não criou raiz, não amadureceu. Era um avivamento precoce. Avivamento precoce é esse que acende aqui, daqui a pouco você já leva ali e acabou. Não foi algo que levou você uma rotina, uma mudança radicalmente na sua vida. Então a mensagem da experiência de Elias, e que Deus o conduzia à maturidade, à glória, dando início a um processo de 3 partes, para revelá-lo publicamente como um profeta que seria usado para converter a nação de Deus. 1 Reis capítulo 18, verso 39. Deus enviou Elias sozinho a um lugar para estabelecer uma aliança com ele. Em segundo lugar, Deus enviou a uma oficina para refinar o metal, seu caráter e chamado. Finalmente, Deus enviou a um lugar público de ministério para conduzir a nação ao arrependimento e voltar-se a Deus. A minha pergunta nessa noite é bem simples. Eu já extrapolei meu horário? Consegui! Se você não imagina. Mas deixa eu dizer para você, você entendeu a palavra do Senhor nessa noite? Você entendeu a palavra do Senhor nessa noite? Quantos precisam de um avivamento na sua vida? Porque o avivamento para a sua nação começa no avivamento para a sua vida. O avivamento para a sua família começa no avivamento para a sua vida. Quantos aqui desistiram? Quantos daqui voltaram? Deixa eu te falar sobre desistir. A parábola do samaritano dá um exemplo muito fantástico sobre desistência. Porque a Bíblia diz que um homem descia de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade no cume de um monte, aonde está o Monte Sião. É referência de Jerusalém, Monte Sião. O que a Bíblia diz? Que nós temos que subir. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem tem? E o coração puro. Avivamento tem a ver com uma oficina para refinar nossa vida, para nos trazer a pureza da presença de Deus, do caráter de Deus. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem tem mãos limpas e coração puro. Mas o homem estava fazendo o caminho inverso. Ele descia de Jerusalém. E aí o que aconteceu? O que aconteceu com ele e o que acontece com todas as pessoas que fazem o caminho inverso? Eles são lixados, maltratados, roubados, feridos. Porque estão descendo, fazendo o caminho inverso. De subir, estão descendo. Jesus foi bem sucinto na parábola. Ele disse, um homem descia de Jerusalém. No meio do caminho, foi assaltado. Mas não ficou assim não. Apareceu um avivalista no caminho dele. Diga, apareceu alguém que tinha vinho. Diga, alguém que tinha vinho. O vinho simboliza o quê? Avivamento, alegria. Ele tinha um vinho novo. E o samaritano também tinha outra coisa. O que ele tinha? Diga, azeite fresco. Ele pegou aquele cara
que estava passando por um processo de desistência, Ele curou as feridas daquele cara. E disse: vem cá, cara, eu tenho um avivamento para você. Levou ele para uma estalagem e você sabe o que aconteceu. Amém? O que foi que aquele samaritano fez? Se responsabilizou por aquela pessoa. Diga: avivamento é responsabilidade. Avivamento é a celebração em nosso coração, é a alegria de termos responsabilidade, de ter horário com o Senhor, de ter paixão pela palavra do Senhor, de ter momentos a sós com o Senhor, para que nós possamos ter azeite e alegria todo o tempo. Quantos nessa noite fazem parte desse avivamento? Aleluia. Eu quero orar com você nessa noite, porque o avivamento está aqui. Ele está aqui agora mesmo. Ele está aqui nessa noite. Ok? Talvez não seja da maneira que você pensava. Nunca é da maneira que a gente pensa. Nunca. Primeiro, Deus sempre decepciona pessoas. Deus sempre decepciona. Jesus decepciona pessoas todo dia, porque elas imaginam o avivamento da maneira delas. Não é da maneira delas, é da maneira dele. Quantos nessa noite acreditam que nós vamos começar um tempo sobrenatural nessa cidade? Quantos começam a perceber isso? Você precisa abrir seus olhos. Nosso pastor já começou a perceber. Sabe, esses dias na casa de adoração, naquela reconstrução, desde as pessoas que foram nos ajudar, estão indo nos ajudar, de vez em quando está tendo mutirão. Cada lixa, cada espátula que entra naquelas paredes, desmanchando tudo aquilo para ser reconstruído de novo, me traz a memória do tabernáculo de Davi caído, que vai ser restaurado das suas ruínas. Existe uma igreja hoje que sabe que não está tudo bem, que eles não são tão bons como eles pensam que são, que eles precisam da presença do Senhor, cara. Escuta o que eu estou falando para você. Não está tudo bem, não. E eu vou te dizer uma coisa. Eu tento me informar o máximo possível. E eu vejo murmúrios. Também eu vejo homens em várias nações, homens sérios, que estão trazendo a igreja novamente para a simplicidade, sabe? Para o lugar secreto. Eu comecei a ouvir um pessoal lá no norte do Amazonas, mesmo eles sendo igreja em célula, os líderes da célula, além da célula normal, eles estão dizendo agora: gente, não é suficiente, nós precisamos ter oração nas nossas casas coletivamente. Que fantástico! Que fantástico! Você já sabe o que é isso? Mas também ouvi um sussurro e um murmúrio lá no sul do Pará, a 1000 quilômetros de Belém, em Redenção. Já estive lá. Eu quero te dizer, os pastores lá, eles não se reúnem para orar, cada um na sua, mas tem um grupo lá que a gente está em constante comunicação, que são músicos apaixonados por Deus, um da Quadrangular, outro da Presbiteriana, outro da Assembleia de Deus, outro do Sétimo Dia, e eles resolveram se reunir. Meu Deus! Ei, vai começar o avivamento? Os pastores não querem. Não querem? Tudo bem, nós queremos o avivamento. E eles vão começar a orar, não dizendo, nossos pastores estão errados, não é isso que eles estão dizendo, mas o avivamento sempre vai começar com alguém que quer falar e se encontrar com Jesus, paixão pela presença dele. E daqui a pouco
Deixa eu te dizer algo, nessa cidade, pastores oram juntos, sabia disso? O próprio pastor, nosso pastor, eu oro com ele 3 vezes na semana, com mais 5 pastores, que tremendo! Sabe o que é o mais lindo que eu acho e vejo? Pastor Sanderson, ele tem trabalho cedo, ele vem mais cedo do que o trabalho dele, entra junto com a gente lá com os pastores, deita no chão, e a gente fica lá embaixo dizendo, toca no Senhor. Nós não estamos satisfeitos com o culto de domingo, nós amamos o culto de domingo, amamos quando o Senhor vem, mas eu te amo na terça, eu te amo na quarta, eu te amo na quinta, eu te amo todo dia, Senhor, eu preciso da sua presença na minha casa, preciso do avivamento, que venha o teu reino, Senhor. Aí, o reino de Deus começa a ser gerado, o reino do Messias começa a ser gerado dentro de nós, e a nossa esperança dessa terra começa a se esvaindo, e nós colocamos a nossa esperança no Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, mas também vai vir reinar com a sua noiva, e é isso que nós aguardamos, isso é poderoso. Então você deveria se alegrar muito, porque existem pastores que tiram quase 2 horas da manhã para estar juntos e orando. Sabe o que significa? Um foco de avivamento vai começar. Eu quero te dizer, coisas que Deus responde e coisas que Deus não responde. Tem coisas que Deus não responde. Você lembra daquela mulher que correu atrás de Jesus dizendo, Jesus, filho de Davi, salva minha filha, ela está endemoniada, e Jesus chamou ela de cadela, eu não vou dar o pão dos filhos para os cachorros. Na primeira, quando ela veio, Jesus disse, não vou te dar nada. Jesus não deu nada para ela, pode ler o texto. Jesus disse, não vou te atender. Significa que tem coisas que Jesus não atende, orações que Jesus não atende, pedidos que Jesus não atende. Mas quando aquela mulher insistiu e adorou, ela foi atendida. Mulher, vá, sua filha está curada. Deus não atende a arrogância, Deus não atende ao orgulho, Deus não atende à prepotência, mas Deus atende à simplicidade, coração quebrantado, isso Ele atende. Quantos acham que nós precisamos disso aqui? Então, em nome de Jesus, eu quero que, no nome de Jesus, se você creu nessa palavra, e está crendo no que está vindo sobre a sua vida, sobre essa igreja, sobre a sua vida, você faz parte dessa igreja. Dê um passo à frente. Eu quero orar com você. Eu quero chamar os diáconos dessa casa. Ney, vem aqui. Porque a maioria dessas pessoas, elas estão em células. E de alguma maneira, tem líderes de célula aqui. E eu vou dizer uma coisa para você. Nós vamos ter uma casa 24/7. Oh, meu Deus! É uma casa 20. Se alegre, é uma casa 24/7. Adoração 24 horas por dia, pelos 7 dias da semana. E eu quero te dizer boas novas para você. Boas novas para você. Já vamos começar com 4 horas. Fixa todo dia. Fora o culto quarta, fora o culto domingo de manhã. Mas escute, será um local de onde nós vamos estudar a Bíblia. Vamos ter seminários. Um local onde você é a casa, a tua casa. A casa de um sacerdote, de uma sacerdotisa, de um apaixonado, que quer derramar lágrimas ali, que entendeu que o Senhor o chamou para um avivamento sobre a nação.
que começará por tua vida e através da sua vida. Eu vou falar uma coisa para você, já aconteceu isso com milhares de pessoas, aconteceu comigo. Eu era apenas um adolescente complexado, sem dedo na mão, feio, magricelo. Mas um dia eu ouvi a sua voz. Escuta o que eu estou falando para você. É possível Deus começar um avivamento com sua vida. E é isso que Ele quer fazer. É isso que Ele vai fazer. Então, o verdadeiro avivamento é tornar todos nós aqui maduros o suficiente para que Ele possa enviar homens fortes, mulheres fortes, que não estão descendo Jerusalém e nem o Monte Sião. Pelo contrário, estamos subindo o Monte Sião. Aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer. Comece a sussurrar alguma coisa em seu coração. Espírito Santo, nós te damos boas-vindas a essa casa. Te damos boas-vindas a essa casa essa noite. Coloque os seus olhos de Jesus nessa casa essa noite, agora mesmo. Tire os seus olhos da plataforma. Espírito Santo, o Senhor nos trouxe para esse lugar. O Senhor nos trouxe para esse lugar. Não apenas eu, mas cada um que está aqui nessa casa. O Senhor trouxe eles da sua casa para cá. O Senhor trouxe eles de outros estados para cá. O Senhor trouxe de... Muitos daqui não moravam aqui. E agora convergiram para essa cidade. Meu Deus, o Senhor vai trazer um avivamento sobre esta cidade. E é nisso que nós cremos. Um avivamento de arrependimento. Um avivamento de lágrimas. Um avivamento, Senhor amado, de uma rotina com Tua presença. Uma rotina de lugar secreto. Sopra Espírito Santo. Sopra Espírito Santo. Sopra agora mesmo, Senhor. Sopra dos quatro cantos. Teu vento de fome, Teu vento de pureza, Teu vento de santidade. Agora mesmo nós ministramos, Senhor. Como ministro do Senhor nessa casa, nós ministramos um novo ânimo, uma nova alegria, um novo despontar, uma nova esperança. Meu Deus, em nome de Jesus, nós ministramos agora mesmo. Receba onde você está. Receba onde você está. Receba onde você está agora mesmo. Comece a gerar em seu coração. Comece a gerar em seu coração. Comece a gerar no seu coração. Não saia daqui da mesma maneira que você entrou. Creia no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor, que Ele trouxe você essa noite, no domingo da ressurreição, para te fazer lembrar que você é filho dEle, que você é filha dEle, e Ele te chamou pelo nome, e Ele te chamou pelo nome, e Ele te chamou pelo nome. Pai, abre nossos olhos agora mesmo.
Abra nossos olhos agora mesmo nessa casa, essa noite. Tu és bem-vindo nesse lugar. Está aí dentro de você. Digno é o Cordeiro. Oh Senhor, nós liberamos sobre este lugar. Liberamos sobre esse lugar, fazemos lembrar neste lugar, aonde o Senhor liberou as tuas profecias, aonde o Senhor trouxe os teus profetas, aonde o Senhor nos chama agora para um avivamento, qual nós nem imaginamos, qual nós nem pensamos, nem mencionamos, Senhor. Mas nós cremos agora mesmo, pelo poder da sua palavra, pelo poder da profecia sobre o espírito de Elias, que a glória do Senhor, a glória da última casa, que a glória da última casa seria maior do que a primeira, que a casa de Davi seria restaurada das suas ruínas, a paixão por sua presença. E agora mesmo nessa noite, nós nos arrependemos, Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor. Nós nos arrependemos nessa noite. Nós nos arrependemos essa noite. Nós nos arrependemos essa noite. Espírito Santo, você que habita em nosso coração, suscita fome em nosso coração, aguça o fogo, aguça a chama. Nós sabemos que é o Senhor que aguça a chama do nosso coração. Nós não temos como colocar fogo dentro de nós mesmos, mas nós cremos, Senhor, que Tu é Deus que aguça o fogo do nosso coração. Simplesmente nós nos prostramos na Sua presença agora mesmo. Simplesmente nós nos prostramos na Sua presença agora mesmo. Canaliza nossas expectativas em Ti, Senhor. Que haja uma conversão de expectativas, uma conversão de motivações, porque o avivamento que o Senhor vai trazer para este lugar não é um avivamento emocional, porém vai mexer nas nossas emoções, mas é um avivamento gerado pelo fogo do Espírito, porque o Senhor é cumpridor de promessas. O Senhor cumpre o que diz. O Senhor disse para Elias ir para aquela fonte. O Senhor disse para Elias sair do seu lugar geográfico para experimentar algo da sua parte. Assim mesmo o Senhor diz para nós hoje que nós precisamos deixar alguns lugares, geograficamente, espiritualmente, mas nós precisamos, como disse Amós, eu atrairei para o deserto, para falar ao coração da minha noiva. Oh Senhor, leva-nos a este lugar. Nós oramos agora mesmo, dai-nos uma semana cheio de fome, cheia de sede pela Sua presença. Nós reafirmamos agora mesmo, neste lugar, a rotina da celebração da disciplina.
de estarmos disciplinados em Tua presença, de lermos a Tua palavra, aos nossos devocionais, de estarmos comprometidos com o Senhor, nas coisas mais simples. E uma coisa interessante que o Senhor disse para Elias, o Senhor disse que o Senhor escondeu ele, o Senhor escondeu ele. E a proporção de muitas coisas em nossa vida, que a nossa expectativa é estar no lugar mais para ser visto, ou em plataformas, mas foi o contrário. O avivamento que o Senhor trouxe para a vida de Elias, que perdurou gerações, foi gerado no lugar secreto, foi gerado escondido, não no lugar de aparente. Comece a gerar esse avivamento em nossos corações, Senhor. Oh Espírito Santo, nós te pedimos, comece a gerar esse avivamento. Acende o fogo, acende a chama. Dá paixão por ti, dá paixão por ti. Obrigado agora mesmo. Dá-nos uma semana de cura. Nós liberamos agora a cura sobre essa cidade. Nós liberamos cura do Senhor sobre nossa casa agora mesmo. Um bálsamo de um óleo fresco sobre a tua casa agora mesmo caindo. Sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida da tua esposa, sobre a vida dos teus parentes. Oh Pai, em nome de Jesus, agora mesmo, Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós liberamos cura. Nós liberamos, Senhor amado, uma expectativa tão grande nessa semana de ouvir a tua voz. Na cozinha, no quarto, na sala, no quintal, na empresa, dentro do carro, aonde for, eu preciso ouvir a sua voz, me direcionando para aquilo que o Senhor me chamou a fazer. O Senhor me chamou para um corpo, o Senhor me chamou para um corpo, o corpo de Cristo, para ser tratado aqui, para amadurecer aqui e para ser enviado. Pai, na autoridade do nome de Jesus, muito obrigado. Muito obrigado essa noite. Nós amamos a sua presença. Aleluia. Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor. Ele é digno. Ele é digno.